Fala, fiel, estou aqui novamente nesta quarta-feira trazendo mais um vídeo no canal com esse pós-jogo do Timão após vencer a equipe do Santa Fé na Neoquímica Arena. Resultado importantíssimo que deixou o Timão ali na liderança tranquila e isolada do seu grupo na Libertadores. Estou trazendo agora esse pós-jogo, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Vamos falar um pouco nessa abertura aqui também do Corinthians, que venceu o terceiro jogo sob o comando de Fernando Diniz, 2 vitórias e um empate. É uma reação importante, claro que um recorte pequeno, mas uma reação importante para um time que vinha de 9 jogos sem vitórias, né, Ramon? Tudo bem? Boa noite, Ramon. Tudo bem, Diniz? Boa noite, Mansur. De novo aqui, boa noite para quem está em casa acompanhando a troca. Baita vitória do Corinthians. E por que eu digo isso, né? Você enfrentar uma equipe tão tradicional quanto é o Santa Fé, é uma equipe difícil de se jogar. As equipes colombianas, tradicionalmente, culturalmente, são muito fortes, são muito bem organizadas, são experientes em competições como a Libertadores e Sul-Americana. O Corinthians faz um bom jogo, merecidamente vence, com um jogaço do Gustavo Henrique, né? Decidiu o jogo praticamente dando uma assistência e fazendo um gol. Uma vitória que dá confiança, que encorpa esse elenco, que coloca o Diniz numa tranquilidade para trabalhar e implementar cada vez mais as suas ideias. Trabalhar com vitória é sempre bem-vindo e é muito bom se tratando de um time que vinha nessa sequência tão ruim como vinha em Corinthians. A gente vai debruçar daqui a pouco, vai aprofundar um pouco mais, mas belíssima vitória hoje. Parabéns ao Diniz, parabéns ao elenco do Corinthians. Olha, quer participar com a gente aqui do programa? Hashtag troca de passes, tá bom? A hashtag tá no ar, hashtag troca de passes tá aqui embaixo já. Hashtag troca de passes, mande as suas mensagens pra gente lá no X, tá bom? No Twitter. O que você achou do desempenho do seu time? Se é que jogou hoje, mande pra cá, queremos saber, tá legal? Vamos começar falando, nosso primeiro assunto hoje é o jogo do Corinthians. O Corinthians venceu em Itaquera diante de 39 mil torcedores, o Santa Fé. Corinthians com 100% de aproveitamento. Quem diria, um time que estava meio em crise, também com torcida cobrando na frente do centro de treinamento. Agora 3 jogos sem perder, 2 vitórias em 2 jogos nesse início de Copa Libertadores. E foi um jogo assim difícil para o Corinthians, né, o Mansur? O placar de 2-0 talvez não mostre a dificuldade que foi o jogo. É claro que o Corinthians, na maior parte do tempo, teve mais posse de bola, foi quem criou as melhores oportunidades, mas foi um jogo difícil de se desenrolar, né, Mansur? Assim, hoje estou aqui no discordar de todo mundo aqui. Não, acho que o Corinthians, obviamente, foi o melhor time, o Corinthians mereceu ganhar. Se a gente pensar num trabalho que está começando, a gente pode olhar para esse jogo e enxergar que foi dado um passo. O que foi dado um passo? A gente começou a ver a tentativa de implantação de algumas coisas muito características do trabalho do Diniz. Por exemplo, a questão do acúmulo de jogadores num setor do campo, e aliás é o tema... Não toda hora, né, Mansur? Mas em alguns momentos aconteceu, né? Até porque senão você... Agora foi feito por vezes do lado esquerdo, por vezes do lado direito, foi tema da parada técnica. Cada parada técnica do Diniz tem sido, como a gente está tendo a possibilidade de escutar, a gente tem sido agraciado com uma compreensão melhor assim, do que ele quer fazer em cada jogo. Acho que em termos de intenção, elas estavam no campo. E isso é bom ver o time tentando fazer coisas que a gente sabe que o treinador costuma pedir aos seus times. Mas eu acho que a execução ainda estava muito distante, né? Porque o Corinthians juntava esses jogadores, tentava estabelecer a troca de passe ou a inversão de lado, quando fazia na esquerda, tentava a inversão para o Mateuzinho, para depois ter o cruzamento e esses jogadores enchendo a área. Mas quase nunca no primeiro tempo isso gerou uma finalização. Claro, o Corinthians termina o primeiro tempo com 5 finalizações só e praticamente nenhuma sensação clara de gol. E ele vai destravar o jogo a partir da bola parada, nem é tanto de uma jogada construída. É ruim? Não, é ótimo ganhar, porque dá a tranquilidade para você continuar a implantação de um trabalho que mal começou, porque o Corinthians está vivendo aí um recomeço na sua temporada. Agora, acho que ainda não foi hoje um jogo que tenha mostrado algo... tão claramente definido em termos já o time está executando o que o Diniz quer com desenvoltura. Acho que hoje era um time tentando executar algo novo,
ainda com dificuldade, mas o suficiente para ser superior ao adversário e para, com as bolas paradas, destravar o jogo. Aliás, bolas paradas que tenham sido muito bem aproveitadas, especialmente com o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, né, Ramon? O Gustavo Henrique, tanto no jogo quanto o Palmeiras, para mim, ele foi o melhor jogador do jogo, né, do Corinthians. Sim, vem jogando muito bem. Gustavo Henrique. Hoje, mais uma vez, a diferença que ele tem feito na bola aérea é impressionante. Hoje ele ganhou 4 ou 5 bolas na área do adversário. Uma delas ele dá uma assistência, na outra ele faz o gol e por 2 ou 3 vezes ele cabeceia com perigo, né, ao gol do Santa Fé. É impressionante o tempo de bola que ele tem e como o Corinthians tem conseguido encontrá-lo na área, né? Também não é fácil com tanta gente lá, né? Foram 6 duelos pelo alto, ele ganhou os 6. 100% de aproveitamento. Ponto negativo para o departamento de scout do Santa Fé. Não é possível que eles não estudaram uma jogada ensaiada do Corinthians que o Corinthians faz desde que o Gustavo Henrique chegou, que é essa bola no segundo pau. Claro que não é fácil você marcar um jogador de 1,94 m, que tem um tempo de bola excelente e a batida também foi de muita qualidade dessas jogadas. Mas sim, um jogador que vem crescendo, vem ganhando confiança. E eu queria entrar um pouquinho na questão do Mansur, ele citou da questão da implementação do trabalho. Né? Obviamente, é muito peculiar o modo do Diniz ver de jogar. Né? Nessa parada do primeiro tempo, até cito uma frase, não sei se foi com essas palavras, mas o contexto foi: o jogo que vocês querem fazer é impossível fazer. Se a gente jogar por dentro, vai tomar muito contra-ataque. Realmente, mas é um time que estava muito acostumado a jogar por dentro. Isso. O modo do losango, do Dorival, era um jogo completamente por dentro. Juntava Ranieri, enfim, quer jogar Ranieri, Carrijo, Bidon e Garro. Memphis, e Yuri, que era o cara mais veloz, mas vinha por dentro. Eram 4 jogadores tentando se associar por dentro. Ganhou do Flamengo na Supercopa muito por esse jogo de aproximação por dentro, de muita associação. E agora, de uma hora para outra, você tirar esse jogo de aproximação, demanda tempo. O Diniz cita isso. É paralela cheia de um lado, paralela cheia do outro e corredor quando der. E é isso. Do lado direito, ele não tem essa profundidade com o Bidon. Bidon que fica fazendo um pouco aquele lado. Mateuzinho. Ele vem pelo lado por dentro, libera o corredor para o Mateuzinho. Às vezes, essa paralela cheia, o lateral tem que estar fechado. Quando essa bola é invertida, fica muito longo para o Mateuzinho. Então, assim, do lado esquerdo ele tem o Kaique, um jogador que vai dentro, que é um ponta, mais ponta, por mais que ele feche também para o Bidu passar. Então, assim, é uma transformação que demanda tempo, mas pelo contexto, venceu o primeiro jogo fora, não vinha ganhando. Ganha o segundo em casa, com algumas ideias já do Diniz, reforça o elenco para a sequência da competição. Mas acho que é uma coisa que pode ser mutável, né? Se a gente pensar quando ele tiver, se tiver, o Memphis em algum momento, né? Ele se recuperando de lesão antes da Copa do Mundo, talvez renovando seu contrato mais à frente, né? Mas a realidade é que o contrato acaba no meio do ano. E se ele tiver o Memphis, mesmo que seja por pouco tempo, talvez ele faça mudanças e pense no time jogando um pouco mais por dentro, né? Porque aí você vai ter 2 jogadores na frente que provavelmente vão buscar associações. E o Memphis claramente é menos um jogador, eu imagino, de bola cruzada e mais um jogador de associação, de receber a bola na frente, de atacar a última linha do adversário. Então, acho que também é de acordo com o que ele tem de momento. E o que ele tem de momento, ele encontrou um jogador pela beirada, o Kaique, que não era muito utilizado com o Dorival, e que tem conseguido entregar. O menino tem feito bons jogos e acho que com esse surgimento, né, essa invenção do Diniz do Kaique pelo lado esquerdo, ele pensou num jeito que possa potencializar o menino, né? Eu acho que ele pensou também num jeito que pudesse completar o que é o jogo dele, né? Sim. Até pra gente ilustrar para quem está em casa, se a gente puder mostrar aqui a mesa tática, que está mais ou menos o Corinthians, né, com o André e o Ranieri como os volantes, Kaique de um lado, o Bidu em tese o meia partia pela direita, Garro e Yuri mais por dentro. Quando o Corinthians saía pelo lado esquerdo, então o Bidu vinha, se aproximava por aqui o Ranieri, o Bidon podia fazer essa travessia inteira para o lado do campo. E o Diniz não tem nenhum problema com isso. Acabava que, naturalmente, obrigava o Santa Fé a fechar e aqui ficava o corredor. Ele tentava ter trocas de passe por aqui, trocas de passe curtas. Se a jogada se desenvolvesse por aqui, quem em tese tem mais a profundidade para esse tocar e passar, para receber na frente, né? É o Kaique, se não, a inversão.
para buscar o Mateuzinho do outro lado, que é um lateral de mais passagem e que o Corinthians tem para explorar o lado que fica frágil do adversário. Se a jogada mudasse de lado e acontecesse por aqui, você tinha o mesmo movimento. O Garro vinha para cá, o Bidon para cá, o Yuri mais ou menos guardando aqui a posição na área. Deixa eu apagar aqui. Você tem a presença do Ranieri, e aí você podia ter, fazendo o outro lado, ou o Kaique atacando a área junto, e o Bidon sendo o jogador que fica o Bidu sendo o jogador que fica pelo lado fraco. Só para as pessoas entenderem, quando a gente fala da tal paralela cheia, né? O que a gente quer dizer é o jogo concentrado num dos lados do campo. Um dos lados do campo com mais peso, com mais presença de jogadores do que o outro lado. Você atrai a marcação do adversário para cá e depois tenta ou terminar mesmo a jogada por aqui com a infiltração de um jogador. O Mateuzinho muitas vezes poderia ser esse jogador por características de ser um lateral de muita passagem, ou então a inversão para o lado oposto, onde você tem um jogador isolado. E esse é um ponto do time do Diniz. Terminar as jogadas. Justamente por essa paralela cheia, você tem que terminar a jogada. Você tem que concluir em gol. Tem muito espaço do outro lado para correr. Exatamente. Se você perder, né, Mansur, e tomar uma bola longa, ou até mesmo um passe por dentro com um pivô para essa dinâmica de terceiro homem, a sua defesa fica muito exposta. Por isso ele também fala na questão de terminar as jogadas. Sim. Seja com o cruzamento. Ele cita, o cruzamento tem que ser entre o goleiro e o pênalti. Tem que entrar ali, porque o Corinthians não tem um centroavante à la Pedro Raul. Entrou no final, mas não estava jogando. São atacantes de menor estatura. Então essa bola tem que ser meia altura entre o goleiro e entre a marca do pênalti. Tem muitos times que gostam, por exemplo, muitos treinadores que gostam que o time não ataque rápido demais e que os jogadores estejam ocupando posições no ataque, quase sempre simétricas, né? Sim. Um ponta de um lado, outro ponta do outro, um meia de um lado, um meia do outro. Porque eles, além de entenderem, tirar vantagem quando você está atacando, uma das ideias é, se você perder, você está organizado para defender. Você não está concentrado todo de um lado. Agora, isso não significa que isso é o certo, né? Claro, o Diniz ganhou muita coisa assim e muitos treinadores, e hoje também você tem muitas escolas diferentes, treinadores que entendem que com a bola eles dão liberdade, pode juntar num setor e você tenta recuperar a bola, abafar naquele setor, evitar que o adversário tire da pressão, vai inverter o corredor para ter espaço para te contra-atacar. Enfim, é interessante que são maneiras diferentes, né, de enxergar o futebol. Agora, acho que algo que eu percebo e vejo como muito válido nesse início de trabalho do Diniz é a tentativa de recuperação do Garro, porque eu acho que é um jogador precioso, é um jogador que pode fazer diferença, jogador de refino técnico, de último passe, de bom chute. E eu acho que a insistência dele, eu acho que o Garro tem dado alguma resposta, não no nível que já foi, né, lá em 2024, por exemplo, mas me parece o início de uma recuperação do Garro. Fez um bom jogo lá na primeira partida do Corinthians na Libertadores. Hoje teve os seus momentos, não foi brilhante, mas teve os seus momentos. Acho importante essa tentativa de recuperação de um jogador que ali na frente pode fazer muita diferença para o time. Eu acho legal essa insistência importante para o Corinthians. Sim, um jogador de um nível técnico que não dá para você descartar, né? Ainda mais com a possibilidade de você perder um jogador como o Memphis no meio do ano, que é uma outra, entre aspas, uma liderança técnica, né? Um jogador acima da média. E se você cria aproximações, opções de passe próximas, você vai beneficiar um jogador com essa característica, normalmente, né? Isso. Então, faz muito sentido, porque também faz sentido. Tem muito a ver com o tipo de jogo que se tenta praticar. Fez um jogo abaixo, para mim, pelo menos o André. Eu achei o André numa partida abaixo do nível normal dele. Ele está jogando um pouco mais atrás, né, com o Diniz, né, meio numa função de segundo volante. Com o Dorival, às vezes, ele tinha um pouco mais de liberdade, me parece. Hoje não fez o melhor jogo dele, assim, né? Errando um pouco mais do que o normal, faltando um pouco de refino ali para dar continuidade nos lances. Não sei se é uma questão... Eu acho que, talvez para mim, né, eu disse aqui outro dia que eu acho que é a melhor posição para ele. Acho. Né, exatamente ali como camisa 8, mas hoje não foi bem, né? É isso, é uma questão de readaptação. Ele veio jogando aberto, né, do lado. Então, ele estava chegando muito à frente, né, mais pelo lado do campo do que pelo centro. E essa questão dele conseguir, dele tentar, dele ter que pisar na área,
Se com esse jeito do Diniz, uma ideia nova, começando a ser implementada, se ele se arriscar demais, ele vai abrir um campo muito grande para o Ranieri ter que cobrir. Então, assim, eu acho que essa questão dele estar ainda um pouco mais preso, um pouco mais receoso de praticar o futebol que ele consegue, eu acho que ele vai praticar daqui a pouco, chegando mais na área, pisando mais na área, finalizando como ele tem essa capacidade de fazer, ele vai produzir melhor. Eu acho que hoje também foi muito... o Santa Fé dificultou muito na questão dos duelos no meio de campo também. Eu acho que tecnicamente ele foi abaixo, ele pode melhorar, mas também essa questão do duelo ele deixou também... Não foi o André que a gente está acostumado a ver. O importante é que o Corinthians dá um salto, né, nesse início de classificação do Grupo E, que é o grupo em que está inserido o Corinthians na Libertadores. A classificação é a seguinte: Corinthians com 6, Peñarol e Santa Fé com 1 e o Platense tem 0. Lembrando que Peñarol e Platense ainda vão se enfrentar por essa segunda rodada. Então só Santa Fé e Corinthians fizeram 2 partidas. Na pior das hipóteses para o Corinthians, em termos de pontuação, o Peñarol venceu o jogo lá no Campeão del Ciclo, né? O jogo é em Montevidéu amanhã, 9h30 da noite. Se o Peñarol vencer, fica Corinthians com 6, Peñarol com 4, Santa Fé com 1 e o Platense da Argentina com 0. Aqui estão os números do jogo para vocês. Olha, posse de bola bem superior do Corinthians, né? 63% a 37%. 13-5 em finalizações para o Corinthians, 8 finalizações certas, hein? É um número alto, embora não tenham sido tão perigosas, né? Essas 8 finalizações não obrigaram o goleiro do Santa Fé a fazer grandes defesas. O chute do Mateuzinho de canhota foi uma boa finalização. Uma cabeçada do Gustavo Henrique que foi boa, muito perigosa. Mas aí já com o Corinthians ganhando o jogo. Isso. Percentual alto de passes do Corinthians, né? 88%, percentual alto, né? De acerto de passe contra 74% do adversário. E quando você joga 7-5 escanteios. Você joga mais aproximado com um passe mais curto, você vai acumulando uma quantidade maior de passes e vai aumentando o percentual. Né? Deixa eu até ver aqui pelo menos. O número total. Enquanto isso, eu vou dizendo os outros números aqui. O Corinthians tentou 541 passes, acertou 470. É um bom número. Desarmes 11-10. Esses os números desse Corinthians 2, Santa Fé 0 pela Libertadores.